O ministro Marcelo Queiroga depôs de novo hoje na CPI. A gente vai falar na sequência desse assunto, mas antes, contrariando todos os especialistas sérios que já abordaram o assunto, ele afirmou que disputar o campeonato no país é irrelevante do ponto de vista epidemiológico. O ministro repetiu algumas bobagens ditas pelo presidente Bolsonaro. Afirmou, por exemplo, que no Campeonato Brasileiro houve apenas um contaminado. Acontece, Reinaldo, que isso é, vamos dizer, 302 vezes mentiroso. Afinal, foram pelo menos 302 jogadores que testaram positivo, isso aqueles casos comprovados, que dirá os demais. Entende? Ah, não, houve um contaminado, não, foram 302. 48% dos jogadores que participaram do campeonato. Esse é o padrão com que trabalha essa gente. Ele admitiu finalmente que a cloroquina não é efetiva no combate à doença. Vai lá. É isso, Reinaldo. É a segunda vez do Queiroga na CPI da Covid, né? E o depoimento de hoje foi muito parecido com o de lá de trás, com o primeiro. Ele reafirmou que a solução para acabar com a pandemia é a vacinação em massa e reforçou a importância de medidas de isolamento social e do uso de máscaras. Queiroga, no entanto, evitou criticar o presidente Jair Bolsonaro. E a novidade foi essa: ele admitiu que cloroquina não tem eficácia contra a Covid. Da última vez ele havia fugido desse assunto. E hoje, Renan Calheiros voltou a repetir a pergunta. A gente separou o vídeo para vocês. Qual é a sua opinião técnica, como médico, sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina? Senador, eu já respondi a Vossa Excelência. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não têm eficácia comprovada. Volto a repetir. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Vai elaborar um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica. Se não houver questionamentos acerca do que for ali colocado, morreu o assunto, o protocolo clínico está lá. Doutor Queiroga, a sua resposta já foi dada. Não tem comprovação científica. Acabou. Essa é a resposta. É isso aí. Não, gozando que... Mas notem, ele respondeu, mas há um certo tom de irritação. Como se o problema estivesse em quem pergunta. Não, o ministro está dizendo não tem, mas o chefe dele todos os dias divulga o remédio. E insiste na efetividade. A doutora Anísia estava ali naquela cadeira outro dia. E ela participou do gabinete paralelo, ainda defendendo a efetividade do remédio. E ele continua ministro de um presidente que defende o remédio. Porque que ele disse que ele... e também ele comentou, à sua maneira, as aglomerações do presidente. Vai. Inclusive foram mostrados vídeos para ele durante a CPI e diante disso Marcelo Queiroga disse apenas que, aspas, as imagens falam por si. No entanto, não fez nenhuma crítica direta a Bolsonaro, afirmou que é ministro da Saúde e não censor do presidente, e a gente separou esse trecho da sessão. O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. Então tá. Agora, cadê? Então faz o seguinte, se é assim, por que o Ministério da Saúde não faz uma campanha dizendo que a cloroquina não resolve? Dizendo qual é a única coisa que resolve? Do ponto de vista dos fármacos, a vacina. E tem as atitudes não químicas, né? As atitudes sanitárias de prevenção. Não faz por quê? Porque não tem autonomia para fazer. No entanto, fica lá.
né? E hoje disse que era muito grato ao presidente que deu a ele a maior oportunidade da vida dele. Então, é o seguinte, a questão da atuação dele no Ministério da Saúde é uma questão privada, pessoal, sabe? O presidente pode barbarizar o quanto quiser, ele continua ministro da Saúde e ainda é grato ao bárbaro, que deu a ele uma oportunidade pessoal. É ridículo. E sim, sobre a doutora Luana, vamos lá. O Queiroga mudou de versão sobre a saída dela, Reinaldo. Lá atrás, ele disse que ela não tinha sido nomeada porque o nome não tinha passado pelo que ele chamou de validação política. Hoje, porém, Queiroga disse que a decisão foi dele próprio. Mais um vídeo para vocês. Em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente, divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B, e eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública. Não seria importante a contribuição dela para a harmonização desse contexto. Depois eu preciso transcrever isso. Não seria importante a contribuição dela para a harmonização desse contexto. Rolando Lero. Rolando Lero. Não é isso? Eu já disse que quando o senhor faz a barba, há o risco de cair serragem na pia, né? Não é? Porque, inclusive, o senhor desmente algo que o senhor tinha sugerido anteriormente. Realmente. Então, aí, o cara que diz, não, a cloroquina não tem efetividade, não há nada que comprove, há muita divergência no contexto médico. Só tem vagabundo defendendo a cloroquina. Essa que é a verdade. Só tem vagabundo, desqualificado. Qual é a divergência? É a divergência entre os vagabundos e desqualificados e os que respeitam a ciência. Essa é a divergência. Hã? Há aqueles que acham e não acham, comprovam, né, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E há aqueles que dizem que não. E aí o senhor chama isso de divergência.